Imagine um mundo onde a poeira do tempo guarda segredos e ecos de tempos distantes nos alcançam através das eras. Um mundo onde a coragem se entrelaça com a fé e as buscas assumem um significado verdadeiramente místico. E se existisse um objeto capaz de mudar o curso da história, trazer cura ou conceder iluminação? E se a busca por ele se tornasse a força motriz de uma era inteira? Hoje, embarcamos em uma jornada que nos mergulhará na atmosfera da Idade Média, uma era de grandes conquistas e profundos mistérios. Falaremos sobre os Cruzados, pessoas cujos nomes estão para sempre gravados nos anais da história, e o Santo Graal, um símbolo que cativa mentes e corações há séculos. Como esses dois conceitos, guerreiros partindo para terras distantes e um artefato místico, estão conectados? E o que realmente se esconde por trás do véu do tempo quando falamos do Santo Graal? Para responder a essas perguntas, precisamos nos aprofundar nas origens da lenda. O mito do Santo Graal, como muitas lendas antigas, tem raízes profundas na história. Alguns pesquisadores veem suas origens na tradição cristã, ligando o cálice à última ceia, a última refeição compartilhada por Jesus Cristo com seus discípulos. Outros encontram paralelos em imagens mitológicas anteriores, associadas a cálices que conferem abundância ou vida eterna. No entanto, a lenda do Graal, como a conhecemos hoje, começou a tomar forma e a se desenvolver nos séculos XII e XIII. Foi então, durante o auge da cultura cavalheiresca, que surgiram as primeiras obras literárias exaltando as façanhas dos heróis em busca desse objeto misterioso. Essas histórias, escritas por autores como Chrétien de Troyes, gradualmente reconstituíram o mosaico do mito, adicionando novos detalhes e significados. Foi durante esse período, no final do século XI, que o mundo testemunhou eventos que mudaram para sempre o mapa geopolítico e o cenário espiritual da Europa. A Primeira Cruzada, iniciada em 1996, respondeu a um pedido de ajuda de Bizâncio. Motivados pelo fervor religioso, pelo desejo de peregrinação à Terra Santa e, claro, pelo desejo de conquistar novas terras e influência, os governantes e povos cristãos da Europa embarcaram em uma perigosa jornada rumo ao Oriente. O objetivo desta campanha era libertar Jerusalém e outros locais sagrados do domínio muçulmano. E apesar das enormes dificuldades, sofrimentos e perdas, os cruzados conseguiram atingir seu objetivo. Em 1999, Jerusalém foi capturada e, em seu lugar, foi fundado o Reino de Jerusalém, o primeiro Estado cristão na Terra Santa. Esta campanha marcou o início de uma era inteira, a Era das Cruzadas, que durou vários séculos. Mas, além da ação militar, as cruzadas tiveram outro significado não menos importante. Facilitaram o desenvolvimento das relações comerciais, a troca de valores culturais e, principalmente, deram origem a novas formas de organização destinadas a proteger os peregrinos e as possessões cristãs no Oriente. Foi durante esse período, no início do século XII, que surgiram as famosas ordens de cavalaria. Essas comunidades singulares, combinando votos monásticos com disciplina militar, tornaram-se verdadeiras guardiãs da fé e guardiãs das terras cristãs. Entre elas, 3 grandes ordens ocupam um lugar especial: os Templários, os Hospitalários e os Teutões. Os Cavaleiros Templários, ou Irmãos do Templo de Salomão, foram fundados por volta de 1118.
Sua principal missão era proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Rapidamente conquistaram poder e riqueza, tornando-se uma das forças mais influentes da região. A Ordem dos Hospitalários, ou São João de Jerusalém, surgiu um pouco antes, no início do século XII, como uma irmandade dedicada a cuidar de peregrinos doentes e feridos em um hospital em Jerusalém. Com o tempo, eles também se desenvolveram como uma poderosa força militar, desempenhando um papel fundamental na defesa das possessões cristãs. Por fim, a Ordem Teutônica, fundada em 1192, inicialmente tinha como objetivo auxiliar os peregrinos alemães. Posteriormente, transferiu suas atividades para a Europa Oriental, onde desempenhou um papel significativo na colonização e cristianização dessas terras. Essas ordens, cada uma com sua história e missão únicas, tornaram-se parte integrante do mundo medieval. Não eram apenas guerreiras, mas também guardiãs do conhecimento, e, como dizem as lendas, até mesmo guardiãs de segredos. E é nesse contexto, em meio a façanhas cavalheirescas e buscas místicas, que a lenda do Santo Graal começa a assumir suas características mais vívidas. As cruzadas subsequentes, embora não tenham consolidado totalmente o domínio cristão na Terra Santa, continuaram a moldar a imagem do cavaleiro cruzado como defensor da fé e buscador da verdade suprema. A Segunda Cruzada, iniciada em 1147, e a Terceira Cruzada, iniciada em 1189, foram respostas aos sucessos de governantes muçulmanos como Saladino, que reconquistou Jerusalém em 1187. Durante esse período, o reino de Jerusalém passou por altos e baixos. A perda de Jerusalém foi um golpe profundo para o mundo cristão, mas a busca e o desejo de recuperar os locais sagrados perdidos continuaram. E foi durante esse período, quando a esperança de domínio terreno se esvaía, que a busca mística pelo Santo Graal, como símbolo de vitória espiritual e graça suprema, adquiriu particular relevância. As lendas do Graal, que começaram a surgir no século XII, encontraram sua materialização em magníficos romances de cavalaria. Essas obras, como Perceval ou Conto do Graal, de Chrétien de Troyes, escrito por volta de 1181, e Parsifal, de Wolfram von Eichenbach, composto no início do século XIII, tornaram-se verdadeiras obras-primas da literatura medieval. Nesses romances, o Graal não aparece simplesmente como uma taça, mas como um símbolo multifacetado. Para Chrétien de Troyes, era um objeto místico, associado a um rei ferido e ao seu país necessitado de cura. Wolfram von Eichenbach, no entanto, imbuiu o Graal de um significado espiritual mais profundo, associando-o à pureza de intenção, à fé e à revelação divina. Essas obras literárias tiveram uma profunda influência na cultura de sua época e das eras subsequentes. Elas moldaram os ideais de cavalheirismo, exaltando a nobreza, a honra e a busca pela perfeição. E, claro, continuaram a alimentar o interesse pelo próprio Graal, tornando-o objeto não apenas de investigação literária, mas também, presumivelmente, de buscas reais. Nessas lendas, o Santo Graal aparece não apenas como um objeto material, mas também como um poderoso símbolo espiritual. A busca por ele simboliza a busca pela iluminação, pela harmonia interior, pela expiação dos pecados e pela obtenção da graça divina. É um caminho de autoconhecimento, um caminho de purificação da alma e de aproximação à verdade suprema.
No entanto, além de sua dimensão espiritual, sempre houve interesse no Graal como um artefato material. Inúmeras teorias e especulações surgiram sobre a verdadeira natureza deste objeto misterioso. Seria o cálice do qual Jesus bebeu na última ceia? Ou talvez o vaso em que seu sangue foi coletado após a crucificação? A busca por esta relíquia, segundo a lenda, já dura séculos. Os supostos locais onde o Graal se encontra variam da Terra Santa a vários cantos da Europa. Muitos lugares, como a Catedral de Valência, onde se acredita ser uma versão do Graal, ou castelos no sul da França, foram associados a esta lenda. Mas nenhum desses locais conseguiu confirmar definitivamente sua exclusividade. Assim, a conexão entre os cruzados e a busca pelo Graal torna-se cada vez mais clara. Campanhas militares na Terra Santa, o desejo de proteger santuários cristãos e, simultaneamente, a busca mística por um símbolo da graça suprema, tudo isso se entrelaçava, formando um fenômeno cultural e espiritual único. Os cruzados, partindo para terras distantes, carregavam consigo não apenas espadas, mas também fé, esperança e talvez sonhos de encontrar o misterioso Graal. A Era das Cruzadas estava gradualmente chegando ao fim. A queda de Acre, em 1291, principal reduto dos cruzados na Terra Santa, marcou o fim da presença cristã na Terra Santa, marcou o fim da presença cristã naquele território. Este evento representou um duro golpe para as ordens de cavalaria, que perderam sua principal base e razão de ser no Oriente. Com o fim das cruzadas, muitas ordens de cavalaria foram dissolvidas, e suas terras e riquezas passaram para outros proprietários. No entanto, o legado do Graal como símbolo perdurou. Lendas sobre ele continuaram a inspirar escritores, artistas e buscadores da verdade. Hoje, o Santo Graal continua sendo um assunto de intenso fascínio. Ele aparece na cultura popular, em livros, filmes e jogos de computador, frequentemente sendo interpretado em diversos contextos. De aventuras místicas a teorias da conspiração, o Graal continua a cativar a imaginação. A pesquisa científica também não ignorou esse fenômeno. Historiadores da arte e teólogos continuam a estudar as origens da lenda, seu desenvolvimento e sua influência cultural. A busca por evidências históricas, a análise de textos medievais e a comparação de diversas interpretações nos ajudam a entender melhor o que é o Santo Graal e por que ele cativou a humanidade por tanto tempo. A eterna atração do Graal e da cruz. As lendas que o cercam continuaram a inspirar escritores, artistas e buscadores da verdade. Hoje, o Santo Graal continua sendo um assunto de intenso fascínio. Ele aparece na cultura popular, em livros, filmes e jogos de computador, frequentemente sendo interpretado em diversos contextos. De aventuras místicas a teorias da conspiração, o Graal continua a cativar a imaginação. A pesquisa científica também não ignorou esse fenômeno. Historiadores da arte e teólogos continuam a estudar as origens da lenda, seu desenvolvimento e sua influência cultural. A busca por evidências históricas, a análise de textos medievais e a comparação de diversas interpretações nos ajudam a entender melhor o que é o Santo Graal e por que ele cativou a humanidade por tanto tempo. A atração eterna entre o Graal e os cruzados não é apenas uma página da história, mas sim uma pergunta eterna que continuamos a nos fazer enquanto buscamos entender o passado e encontrar nosso lugar no presente.
Origens da lenda. Do apóstolo João aos autores medievais. A formação do mito do Grau. A jornada ao mundo do Santo Grau não começa com espadas e escudos, mas com contemplação silenciosa e lendas antigas. Antes que os cavaleiros partissem para terras distantes para reconquistar a Terra Santa, o próprio conceito do grau já havia começado a tomar forma nas mentes e corações dos homens. Foi um longo e gradual entrelaçamento de crenças religiosas, contos populares e criações literárias que levou ao surgimento de um dos mitos mais duradouros da Idade Média. Os primeiros ecos da lenda frequentemente mencionam o apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Algumas tradições dizem que foi João quem recebeu o cálice do qual Jesus bebeu na última ceia, e que foi ele quem recolheu o sangue de Cristo derramado na cruz nesse cálice. Essa ideia, embora não firmemente enraizada em textos canônicos, encontrou ressonância em escolas mais místicas e apócrifas do pensamento cristão. É importante entender que naquela época, especialmente no cristianismo primitivo, havia muitas interpretações e tradições diferentes, nem sempre registradas em documentos oficiais da Igreja. As pessoas as transmitiam oralmente e essas histórias gradualmente adquiriram detalhes e simbolismo. No entanto, a lenda do Grau floresceu verdadeiramente no século XII, quando se tornou um elemento central dos romances de cavalaria. Um dos primeiros e mais influentes autores a abordar esse tema foi Chrétien de Troyes. Sua obra, Perceval, ou O Conto do Grau, escrita há cerca de 1180 anos, é considerada o ponto de partida para toda a tradição subsequente. Chrétien descreve o grau como um objeto misterioso que traz bem-aventurança e cura, mas sua descrição precisa permanece um tanto vaga. Ele se concentra mais na busca espiritual e nas provações do herói do que na natureza material do grau em si. Em seu romance, o grau aparece durante uma misteriosa procissão que o jovem cavaleiro Perceval testemunha, mas não faz perguntas, o que leva aos seus infortúnios subsequentes. Chrétien de Troyes trabalhou na corte da Condessa Maria da França, conhecida por seu amor pela literatura e pela arte. Essa atmosfera, repleta de poesia e ideais cavalheirescos, fomentou o florescimento da literatura cortesã. Naquela época, a cavalaria não era apenas uma classe militar, mas também portadora de um código específico de honra, conduta e aspirações espirituais. A ideia de buscar algo sublime, algo que pudesse trazer graça e purificação, ressoava profundamente naquela sociedade. Depois de Chrétien de Troyes, outros autores retomaram esse tema, desenvolvendo-o e modificando-o. Por exemplo, Wolfgang von Eschenbach, poeta alemão do início do século XIII, apresentou uma visão completamente diferente do grau em seu romance Parzival. Para ele, o Graal não é uma taça, mas uma pedra caída do céu, com poderes milagrosos e guardada no castelo de Monsalves. Essa pedra, diz ele, nutre os cavaleiros, concedendo-lhes juventude e sabedoria. Wolfgang von Eschenbach afirma que sua versão se baseia em informações recebidas de um certo Guillot, um trovador bretão, adicionando mais uma camada de mistério e incerteza às origens da lenda. É interessante como, na sociedade medieval, onde a fé desempenhava um papel vital, tais histórias encontraram terreno fértil. As pessoas viviam em um mundo onde milagres faziam parte do cotidiano e as buscas espirituais podiam assumir diversas formas. Da vida cotidiana de camponeses orando por uma boa colheita e proteção contra doenças, aos cavaleiros buscando glória e pureza espiritual, todos buscavam significado e consolo. A lenda do Grau lhes oferecia mais do que apenas bênçãos terrenas, prometia um vislumbre do divino.
A formação do mito do Graal foi um processo que durou séculos. Começou com sutis insinuações em textos antigos, desenvolveu-se através de contos populares e atingiu seu ápice em requintados romances de cavalaria. Essas histórias, por sua vez, refletiam as aspirações espirituais e culturais de sua época, oferecendo uma visão do bem supremo que poderia ser alcançado por meio da pureza de coração, coragem e fé. E foi esse mito multifacetado e em evolução que se tornou o elemento convincente mais tarde associado à Era das Cruzadas e à busca pela Terra Santa. A primeira cruzada, iniciada em 1996, foi um ponto de virada na história, não apenas militarmente, mas também espiritualmente. Foi uma época em que a Europa, fragmentada e frequentemente mergulhada em conflitos internos, uniu-se pela primeira vez sob a bandeira de um objetivo comum: a libertação da Terra Santa do domínio muçulmano. A ideia da Terra Santa, Jerusalém, o lugar onde Jesus Cristo viveu, ensinou e foi crucificado, sempre ocupou um lugar especial no coração dos fiéis. A peregrinação até lá era considerada a mais alta forma de piedade, mas com a expansão do poder seljúcida, o acesso aos locais sagrados tornou-se difícil e perigoso. Em 1995, o Papa Urbano II proferiu um discurso no Concílio de Clermont que deu início à cruzada. Ele conclamou governantes cristãos e pessoas comuns a viajarem para o Oriente para defender seus irmãos na fé e reconquistar Jerusalém. Suas palavras repercutiram em milhares de pessoas, cansadas da guerra e da pobreza, buscando redenção e a oportunidade de realizar um grande feito. A vida cotidiana na Europa naquela época estava longe de ser romantizada. A maioria das pessoas era composta por camponeses, suas vidas sujeitas aos ciclos da natureza, ao trabalho árduo e à luta constante pela sobrevivência. Fome, doenças e guerras frequentes eram comuns. No entanto, mesmo nessas condições difíceis, a fé permaneceu um forte apoio. O chamado para a cruzada prometia não apenas a salvação espiritual, mas também a oportunidade de adquirir novas terras, riquezas e glória. Era um coquetel complexo de zelo religioso, ambição política e motivações sociais. Milhares de pessoas, de nobres cavaleiros a simples artesãos e até crianças, partiram em uma longa e perigosa jornada. Esta cruzada foi mais do que apenas um empreendimento militar. Marcou o nascimento de algo novo, a ideia de ordens de cavalaria. Na Terra Santa, onde o reino cristão estava apenas emergindo, surgiu uma necessidade premente de proteger os peregrinos e manter a ordem. Foi então que as primeiras ordens de cavalaria começaram a surgir. Essas organizações combinavam votos monásticos e disciplina militar. Eram simultaneamente fraternidades espirituais e formações militares, chamadas a servir a fé e a defender as possessões cristãs. Este foi um fenômeno único, nascido das condições específicas daquela época e daquela terra. A ideia da Terra Santa como objeto de proteção e conquista tornou-se um poderoso fator unificador, inspirando a criação de novas formas de organização espiritual e militar, lançando as bases para eventos e lendas futuras. Na Terra Santa, onde o reino cristão estava apenas emergindo, surgiu uma necessidade premente de proteger os peregrinos e manter a ordem. Foi então que as primeiras ordens de cavalaria começaram a surgir. Essas organizações combinavam votos monásticos e disciplina militar. Eram simultaneamente fraternidades espirituais e formações militares, chamadas a servir a fé e a defender as possessões cristãs. Este foi um fenômeno único, nascido das condições específicas daquela época e daquela terra.
A ideia da Terra Santa como objeto de proteção e conquista tornou-se um poderoso fator unificador, inspirando a criação de novas formas de organização espiritual e militar, lançando as bases para eventos e lendas futuras. Entre essas fraternidades, 3 ordens ocupavam um lugar especial: os Templários, os Hospitalários e os Teutões. Cada uma tinha sua própria história, missão e trajetória. A Ordem dos Cavaleiros Templários, ou, como eram oficialmente conhecidos, os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, surgiu logo após a Primeira Cruzada, por volta de 1125. Foi fundada pelo cavaleiro francês Hugues de Payens e 8 de seus companheiros. Seu objetivo era proteger os peregrinos que atravessavam as perigosas estradas da Terra Santa. Eles receberam permissão para se estabelecerem em uma das alas do palácio, no Monte do Templo, onde se acredita que o Templo do Rei Salomão tenha se erguido. Daí seu nome. A vida dos templários era austera e ascética. Eles faziam 3 votos monásticos: pobreza, pureza e obediência. Seu traje consistia em um manto branco com uma cruz vermelha, simbolizando sua disposição de derramar sangue pela fé. Dentro da ordem havia uma hierarquia rígida. À frente estava o grão-mestre, e abaixo dele estavam o marechal, o tesoureiro e outros oficiais. A maioria da ordem era composta por cavaleiros, mas também havia sargentos que cuidavam dos assuntos econômicos e lutavam em batalha, bem como capelães, responsáveis pela vida espiritual da ordem. Os templários rapidamente ganharam prestígio graças à sua destreza no campo de batalha e à sua rigorosa disciplina. Tornaram-se uma das forças militares mais poderosas da Terra Santa. Seus castelos, como Crac de Chevaliers e Montfort, eram verdadeiras fortalezas, capazes de resistir a cercos que duravam meses. Mas sua influência se estendia muito além da Terra Santa. A ordem possuía vastas propriedades rurais por toda a Europa e uma rede desenvolvida de comendas que serviam como centros de arrecadação de fundos e recrutamento. Os templários tornaram-se os verdadeiros financiadores de sua época, concedendo empréstimos a reis e papas. Sua riqueza e poder, no entanto, despertavam inveja e suspeita. Outra ordem influente foi a Ordem de São João de Jerusalém, ou dos Hospitalários. Ela surgiu ainda antes, em 1125, como uma irmandade que fundou um hospital em Jerusalém para peregrinos pobres e doentes. Após a conquista de Jerusalém pelos cruzados, os irmãos hospitalários também se envolveram na defesa da Terra Santa. Seu reconhecimento oficial ocorreu em 1136. Os hospitalários usavam um manto negro com uma cruz branca de 8 pontas, símbolo de pureza e humildade. Sua principal missão, além da ação militar, era cuidar dos doentes e enfermos. Mantinham inúmeros hospitais não apenas na Terra Santa, mas também por toda a Europa, onde tratavam peregrinos e sofredores. O poderio militar dos hospitalários também era imenso. Controlavam fortalezas poderosas como Rhodes e, mais tarde, Malta, tornando-se um flagelo para o Império Otomano. Sua disciplina e dedicação eram lendárias. A terceira ordem significativa foi a Ordem Teutônica, ou Ordem Germânica de Santa Maria de Jerusalém. Foi fundada em 1199 por mercadores alemães de Lübeck e Bremen, que decidiram estabelecer um hospital para peregrinos alemães feridos. Ao contrário dos templários e dos hospitalários, a Ordem Teutônica inicialmente se concentrou em cavaleiros alemães.
Seu símbolo distintivo era um manto branco com uma cruz preta. Os teutões se destacaram tanto na Terra Santa quanto além dela. Após a queda dos estados cristãos no Oriente, transferiram suas atividades para a Europa Oriental, onde travaram cruzadas contra pagãos, principalmente os prussianos. Fundaram um poderoso estado na costa do Báltico, desempenhando um papel significativo na história da Prússia e da Polônia. O cotidiano dos cavaleiros dessas ordens era rigorosamente regulamentado. Acordar cedo, rezar, treinar militarmente e administrar suas propriedades, tudo isso ocupava seus dias. Eles viviam em castelos e comendas, que serviam não apenas como bases militares, mas também como centros da vida econômica e espiritual. Apesar dos votos de pobreza, as ordens, como organizações, acumulavam riqueza significativa por meio de doações e de seus sucessos econômicos. As ordens tornaram-se os verdadeiros pilares do movimento cruzado. Elas forneciam poderio militar, organização e apoio financeiro. Seus cavaleiros eram exemplos de coragem e devoção à fé. Mas, ao mesmo tempo, também se tornaram guardiãs de muitos segredos. Seus vastos bens, suas conexões com monarcas europeus, seu envolvimento em intrigas políticas, tudo isso deu origem a inúmeros rumores e especulações. E claro, foi a elas, guardiãs da fé e guardiãs de segredos, que a busca por relíquias perdidas, incluindo o Santo Graal, se tornou associada. Com o passar do tempo, a Terra Santa, berço dos primeiros reinos cristãos, continuou a ser palco de luta e esperança. Após o triunfo da Primeira Cruzada, que garantiu a reconquista de Jerusalém em 1999, cavaleiros e peregrinos europeus buscaram fortalecer sua posição. Assim, surgiu o Reino de Jerusalém, com capital na Cidade Santa e outras possessões cristãs, como o Condado de Trípoli, o Principado de Antioquia e o Condado de Antioquia e o Condado de Edessa. Esses estados, apesar de suas lutas internas, tornaram-se postos avançados do cristianismo no Oriente, contando com o auxílio das ordens de cavalaria mencionadas anteriormente. No entanto, a paz no Oriente era frágil. Os governantes muçulmanos, unidos sob a bandeira do islamismo, lançaram uma contraofensiva. Em 1144, a perda de Edessa foi o primeiro sinal de alarme sério para os estados cristãos. Esse evento levou à Segunda Cruzada, que começou em 1147. Seus líderes incluíam monarcas proeminentes como o rei francês Luís VII e o imperador alemão Conrado III. Infelizmente, esta cruzada foi menos bem-sucedida que a primeira. A rota para a Terra Santa estava repleta de dificuldades e as operações militares em terra não produziram os resultados esperados. Em 1148, por exemplo, o cerco de Damasco, uma importante cidade muçulmana, fracassou, um duro golpe para o prestígio dos cruzados. Após a Segunda Cruzada, o Reino de Jerusalém se viu em uma posição ainda mais vulnerável. Em 1187, ocorreu um evento que mudou o curso da história da Terra Santa. O grande comandante muçulmano Saladino, que havia unificado o Egito e a Síria, obteve uma vitória esmagadora sobre o exército do Reino de Jerusalém na Batalha de Hatim. Essa batalha foi desastrosa para os cristãos. Logo depois, também em 1187, Jerusalém caiu para Saladino. Esse evento causou profunda comoção na Europa e levou ao início da Terceira Cruzada, às vezes chamada de Campanha dos Reis. A Terceira Cruzada, iniciada em 1189, reuniu os governantes mais poderosos da Europa. O rei inglês Ricardo Coração de Leão, o rei francês Filipe II Augusto e o imperador alemão Frederico I Barbarossa.
O imperador Frederico, infelizmente, afogou-se em um rio na Ásia Menor, a caminho da Terra Santa, enfraquecendo a participação alemã. Ricardo Coração de Leão provou ser um comandante excepcional, vencendo a Batalha de Arsuf em 1191. No entanto, apesar dos sucessos militares, os cruzados nunca conseguiram recapturar Jerusalém. Em 1192, Ricardo concluiu um tratado de paz com Saladino, permitindo que peregrinos cristãos visitassem a Cidade Santa, mas Jerusalém permaneceu sob controle muçulmano. Com a queda de Jerusalém e os reveses subsequentes, a fé na possibilidade de manter a Terra Santa começou a diminuir. Muitos historiadores acreditam que foi durante esse período, à medida que as esperanças de vitória militar se dissipavam, que o mito do Santo Graal adquiriu particular significado. A perda de Jerusalém, símbolo do reino terreno de Cristo, pode ter levado os buscadores a buscarem seu equivalente espiritual, o Graal, símbolo da graça divina e da redenção. Segundo a lenda, foi durante esse período, quando os estados cristãos no Oriente estavam em declínio, que o Santo Graal, como relíquia, foi perdido ou escondido para evitar a profanação. Ordens de cavalaria como os Templários, cujo papel na defesa da Terra Santa foi enorme, podem ter se tornado os guardiões desse segredo. Seus castelos e fortalezas, espalhados pela Palestina, serviam não apenas como fortificações militares, mas também, talvez, como repositórios de relíquias valiosas. A perda da Terra Santa também significou a perda do controle sobre os locais onde, segundo a lenda, o Graal estava localizado. Para muitos cavaleiros e fiéis, a busca pelo Graal tornou-se um símbolo da continuação da luta espiritual após a perda da luta terrena. Foi uma transição de um objetivo material e visível para um objetivo espiritual invisível. A vida cotidiana durante esse período estava intimamente ligada à religião e à guerra. Os camponeses, que constituíam a maioria da população, viviam em pequenas aldeias, cultivavam a terra e pagavam impostos. Suas vidas eram difíceis, dependentes da colheita e expostas a perigos. As cidades, por outro lado, eram centros de artesanato e comércio, onde a vida era mais vibrante. No entanto, mesmo em tempos de paz, a constante ameaça de ataques de muçulmanos ou conflitos internos tornava a vida insegura. Para os cavaleiros, especialmente aqueles que serviam nas ordens, a vida era ainda mais rigorosa. Os dias eram preenchidos com orações, treinamento e administração de suas propriedades. Eles viviam em castelos, que não eram apenas fortalezas militares, mas também centros da vida local. Nestes castelos, além dos cavaleiros, havia servos, artesãos e sacerdotes. As refeições eram geralmente simples, mas fartas, consistindo de pão, carne, vegetais e vinho. Ocasiões especiais, como feriados ou a chegada de convidados nobres, podiam ser acompanhadas por pratos mais elaborados. Os eventos da Segunda e Terceira Cruzadas, apesar dos fracassos militares na conquista da Terra Santa, deixaram uma marca profunda na história. Demonstraram a resiliência dos governantes muçulmanos e a dificuldade de conquistar essas terras. Para os europeus, essas campanhas não foram apenas uma tentativa de reconquistar locais sagrados, mas também, talvez, um catalisador para o desenvolvimento de novas ideias e mitos, entre os quais o mito do Santo Graal ocupou um lugar especial. A perda de Jerusalém, por mais difícil que tenha sido, não significou o fim da fé ou das aspirações espirituais. Pelo contrário, pôde redirecionar essa energia para outras buscas mais místicas.
Com o retorno dos cavaleiros da Terra Santa, trazendo consigo memórias de batalhas e buscas espirituais, uma nova forma de arte floresceu na Europa: os romances de cavalaria. Essas obras, escritas em francês antigo, tornaram-se um verdadeiro fenômeno cultural, refletindo os ideais da cavalaria, do amor cortês e, claro, do misterioso Santo Graal. Um dos primeiros e mais significativos autores a introduzir a imagem do Graal na literatura europeia foi Chrétien de Troyes. Por volta de 1181, ele escreveu seu romance inacabado Perceval, ou O Conto do Graal. Nesta obra, o Graal aparece como um objeto misterioso, carregado por um cavaleiro, mas sua natureza e propósito permanecem obscuros. Chrétien descreve o Graal como uma taça que pode fornecer comida e bebida, mas também sugere seu significado espiritual mais profundo. Seu herói, Perceval, um jovem e inexperiente cavaleiro, encontra o misterioso rei pescador, que está sofrendo de um ferimento terrível em seu castelo. Uma procissão aparece diante de Perceval, carregando objetos maravilhosos, incluindo o Graal. No entanto, devido à sua ingenuidade e à incapacidade de fazer as perguntas certas, Perceval perde a oportunidade de ajudar o rei e recuperar o Graal. Este motivo de oportunidade perdida e a importância de fazer a pergunta certa se tornarão uns dos principais em futuras interpretações da lenda. Seguindo Chrétien de Troyes, outros autores continuaram a desenvolver o tema do Graal, cada um adicionando seus próprios elementos únicos. O romance Tristão e Isolda, embora não seja diretamente focado no Graal, reflete o clima da época, onde amor e destino se entrelaçam com elementos de misticismo e fatalidade. Talvez a figura mais influente na formação do mito do Graal, no entanto, tenha sido Wolfram von Eschenbach, um poeta e cavaleiro alemão que viveu no início do século XIII. Por volta de 1225, ele concluiu seu romance épico, Parsifal. Ao contrário de Chrétien, Wolfram oferece uma descrição e origem mais concretas do Graal. Ele o descreve como uma pedra caída do céu, ou como uma taça criada por anjos. Este Graal, segundo Wolfram, é guardado no castelo místico de Montsalvat, onde apenas cavaleiros selecionados podem entrar. O Graal possui imenso poder, sustentando a vida e concedendo sabedoria àqueles que a merecem. Wolfram von Eschenbach associa o Graal a uma ordem de cavaleiros chamados para guardá-lo, ecoando o surgimento de verdadeiras ordens de cavalaria na Terra Santa. Seu Parsifal não é apenas um jovem inexperiente, mas um personagem complexo que passa por muitas provações, comete erros, mas finalmente ganha sabedoria e se torna o guardião do Graal. A influência desses romances de cavalaria na sociedade medieval foi enorme. Eles não apenas entretinham os leitores, mas também moldavam ideias sobre cavalaria, honra, bravura e espiritualidade. A imagem do Graal, um artefato misterioso e poderoso, tornou-se um símbolo do objetivo mais elevado que os cavaleiros aspiravam. Representava não apenas riqueza material ou poder, mas também perfeição espiritual, iluminação e proximidade com o divino. A vida na Europa medieval, apesar das frequentes guerras e epidemias, era marcada pela busca por significado. Para as pessoas comuns, esse significado frequentemente residia na fé, no trabalho e nos valores familiares. Para a aristocracia, especialmente os cavaleiros, existiam outros horizontes.
Os romances de cavalaria ofereciam-lhes uma imagem idealizada da vida, onde façanhas no campo de batalha se combinavam com costumes cortesãos e buscas místicas. A vida cotidiana nos castelos onde os cavaleiros e suas famílias viviam era regida por uma rotina rigorosa. As manhãs começavam com orações, seguidas de treinamento, caça e administração das propriedades. As mulheres eram responsáveis pelos trabalhos domésticos, bordados e cuidados com as crianças. As refeições eram simples, mas fartas: pão, mingau, vegetais, caça e peixe. Ocasiões especiais, como feriados religiosos ou dias de nome, podiam ser acompanhadas por pratos e entretenimento mais suntuosos: música, cantos e leituras de poesia. Foi nessa atmosfera onde a realidade se entrelaçava com a fantasia e a busca pela espiritualidade se refletia em mitos e lendas que os romances do Grau floresceram. Eles se tornaram uma ponte entre o mundo cruel da Idade Média e a eterna busca por algo maior, algo que pudesse trazer redenção e graça. Essas histórias, repletas de aventura e mistério, forçavam ouvintes e leitores a refletir sobre o significado da vida, suas próprias aspirações e o que realmente constitui um verdadeiro tesouro. O Santo Grau, como símbolo espiritual, vai muito além de um simples objeto. No pensamento medieval, tornou-se a personificação do mais alto objetivo espiritual, um farol que ilumina o caminho para a iluminação. Não é simplesmente o cálice do qual Cristo bebeu durante a última ceia, nem o vaso em que seu sangue foi coletado na cruz, embora essas associações constituíssem a base de sua aura mística. Nos romances de cavalaria, o grau representava algo mais profundo, um símbolo de pureza, graça divina e redenção. Para um cavaleiro em busca da perfeição, a busca pelo grau era semelhante a uma peregrinação espiritual. Exigia não apenas força física e coragem, mas também pureza de pensamento, humildade e fé. Lendas contavam sobre cavaleiros que, devido ao pecado ou orgulho, não conseguiam alcançar o Graal. Somente aqueles que purificavam suas almas, que sinceramente lutavam pela retidão, tinham a honra de vê-lo ou mesmo tocá-lo. Esse aspecto do Graal como símbolo espiritual era especialmente importante em uma época em que as buscas religiosas ocupavam um lugar central na vida de muitos. Romances de cavalaria como Perceval, de Chrétien de Troyes, ou Titurel, de Wolfram von Eichenbach, não eram meras histórias de aventura. Eram uma espécie de instrução, uma alegoria que ensinava aos leitores e ouvintes as virtudes necessárias para alcançar a perfeição espiritual. Perceval, o protagonista do romance homônimo de Chrétien de Troyes, passa por um longo caminho de treinamento e provações. Sua ingenuidade e inexperiência iniciais gradualmente dão lugar à sabedoria e à compreensão. Seu encontro com o Grau não ocorre por acaso, mas como resultado de seu crescimento espiritual. A própria imagem do Grau nestas obras é frequentemente envolvida em mistério. Às vezes, aparece como um cálice radiante que emite luz divina. Em outros casos, pode ser associado ao pão, simbolizando a Eucaristia. O importante não é tanto sua forma material, mas sim seu significado espiritual. O Grau concede cura, juventude eterna e, acima de tudo, proximidade com Deus. É uma promessa do bem supremo, que pode ser alcançado por meio da abnegação e da pureza espiritual. No cotidiano dos povos medievais, especialmente entre os cavaleiros, a busca pela espiritualidade estava intimamente ligada à fé. A Igreja desempenhava um papel vital.
e os ritos e feriados religiosos eram parte integrante da vida. As ordens de cavalaria, que discutiremos a seguir, eram um exemplo brilhante de como o serviço militar e a busca espiritual podiam ser combinados. A ideia do grau como símbolo espiritual conferia-lhes um significado adicional e mais elevado em seu serviço. A busca pelo grau era uma metáfora para a busca pela paz e harmonia interior. Em um mundo repleto de caos e incerteza, onde a guerra e a doença poderiam atacar a qualquer momento, a ideia de encontrar a redenção absoluta e a graça divina era extremamente atraente. Ela oferecia esperança e conforto. Cavaleiros, embarcando em jornadas perigosas, tanto para a Terra Santa quanto em suas buscas imaginárias, buscavam não apenas glória e pilhagem, mas também purificação espiritual. Assim, o Santo Graal, como símbolo espiritual, é um conceito multifacetado. Simboliza o objetivo mais elevado que uma pessoa pode almejar, a obtenção da iluminação, a expiação dos pecados e a aquisição da graça divina. Sua busca exige não apenas fortaleza física, mas, mais importante, pureza espiritual e humildade. As lendas do Graal, que permeiam a literatura cavalheiresca, serviram como um lembrete de que o verdadeiro tesouro não reside no mundo exterior, mas nas profundezas da alma humana. O Santo Graal, como artefato material, representa uma das facetas mais intrigantes desta antiga lenda. Encará-lo não como um símbolo espiritual, mas como um objeto concreto, abre uma nova camada de exploração e interpretação. Historiadores e pesquisadores passaram séculos tentando determinar o que esse artefato realmente poderia ser e onde poderia ter sido procurado. Ao discutir o grau material, muitos pensam primeiro no cálice da última ceia. Este cálice, do qual Jesus Cristo bebeu vinho durante sua última refeição com seus discípulos, é a versão mais comum. Segundo a tradição cristã, este cálice também poderia ter sido usado para coletar o sangue de Cristo após sua crucificação. Em textos medievais, especialmente em romances de cavalaria, o grau é frequentemente descrito como possuidor de propriedades milagrosas, a capacidade de curar, conceder juventude eterna ou saciar a fome. Tais descrições, é claro, alimentaram a crença em sua existência material e seu fascínio. A busca por este graal material tem sido tão variada quanto a própria lenda. Ao longo dos séculos, diversos grupos de pessoas, de peregrinos devotos a gananciosos caçadores de tesouros, partiram em sua busca. Essas buscas frequentemente envolviam lugares de particular importância na história cristã. Um desses lugares, sem dúvida, é a Terra Santa, onde se acredita que ocorreram eventos relacionados à vida e à morte de Jesus Cristo. As cruzadas, que começaram no final do século XI, criaram um terreno fértil para que essas buscas se tornassem mais organizadas e disseminadas. Os cavaleiros que chegaram à Terra Santa não eram apenas guerreiros, mas também crentes em busca de relíquias espirituais. Eles talvez esperassem encontrar o Graal entre as muitas outras relíquias sagradas guardadas em Jerusalém e outras cidades da Palestina. No entanto, apesar de todos os esforços, nenhuma cruzada conseguiu descobrir o Graal. Após a perda da Terra Santa para os cruzados, a busca pelo Graal não cessou, apenas mudou de foco. A lenda começou a se espalhar pela Europa. Diferentes regiões desenvolveram suas próprias versões e candidatos ao papel de guardião do Graal. Por exemplo, no que hoje é a França, o Vale do Loire abriga inúmeros castelos e abadias associadas às lendas do Graal. Um desses candidatos é o Santo Graal de Valência, conhecido como Santo Graal, que muitos acreditam ser a própria taça. Esta relíquia,
Uma taça de ágata é guardada na Catedral de Valência e tem uma história longa e complexa. Segundo a lenda, foi trazida para a Espanha no século XIII. Outras versões associam o Graal a vários mitos e lendas. Por exemplo, alguns pesquisadores sugerem que o Graal pode ter sido não apenas uma taça, mas algum outro objeto com significado sagrado. Poderia ter sido um prato, uma pedra ou até mesmo um livro. Essa ambiguidade nas descrições só aumentou o mistério e alimentou inúmeras especulações. É importante notar que a busca por relíquias era comum na Idade Média. As pessoas buscavam se conectar com algo que pudesse conectá-las ao divino, conceder proteção ou cura. O Graal, com sua aura de mistério e propriedades milagrosas, tornou-se talvez a mais cobiçada de todas as relíquias. Ordens de cavalaria, como os templários, mencionados anteriormente, também podem ter se envolvido nessa busca, embora não haja evidências históricas diretas. Sua riqueza, poder e sigilo deram origem a inúmeras lendas, muitas das quais ligavam os templários ao Graal. Em última análise, o Graal material permanece um mistério. Se ele realmente existe ou é apenas uma invenção da imaginação coletiva, é difícil afirmar com certeza. No entanto, o próprio desejo de buscar, de encontrar algo inatingível, mas profundamente importante, é parte integrante da natureza humana. Essa busca, tanto real quanto metafórica, continua até hoje, refletida na literatura, na arte e até mesmo na pesquisa científica. Talvez o verdadeiro valor do Graal não esteja no artefato em si, mas no caminho que ele abre para o buscador. Os cruzados e a busca do Graal. A conexão entre expedições militares e buscas místicas. O 9º capítulo da nossa jornada pela história do Santo Graal e das Cruzadas é dedicado ao que talvez seja o aspecto mais intrigante desta lenda: a conexão entre grandes empreendimentos militares e profundas buscas espirituais. Já discutimos como as primeiras cruzadas, iniciadas no final do século XI, estavam imbuídas de fervor religioso e de um desejo de reconquistar a Terra Santa. Foi nesse caldeirão de fé, batalhas e peregrinações que muitas lendas nasceram e se desenvolveram, incluindo a do Santo Graal. É importante entender que, para os povos medievais, o mundo era muito mais místico do que é para nós hoje. A religião permeava todos os aspectos da vida, e a crença em milagres, relíquias e intervenção divina era absoluta. As expedições militares ao Oriente, conhecidas como cruzadas, eram mais do que meros empreendimentos políticos ou econômicos. Eram percebidas como uma missão sagrada, um caminho para a expiação e a salvação. Os cavaleiros que embarcavam nessa jornada perigosa carregavam uma cruz em seus escudos, símbolo de sua fé e compromisso com a causa. No contexto de aspirações tão elevadas, a busca pelo Santo Graal, aquele cálice sagrado associado à última ceia e ao sangue de Cristo, tornou-se uma continuação natural da jornada espiritual. Imagine um cavaleiro que, após percorrer a longa e perigosa jornada até Jerusalém e a reconquistou em 1999, agora busca não apenas tesouros terrenos ou influência política, mas algo muito mais precioso, um fragmento da presença divina. Ordens de cavalaria como os templários e os hospitalários desempenharam um papel especial aqui. Fundadas para proteger os peregrinos e as possessões cristãs na Terra Santa, tornaram-se não apenas fraternidades militares, mas também guardiões da fé e, como diz a lenda, do conhecimento.
Seus mosteiros e castelos eram centros de vida em uma região devastada pela guerra. Nessas condições adversas, em meio a ameaças constantes, a necessidade de apoio espiritual, de um senso de proximidade com Deus, tornou-se especialmente aguda. As lendas do Graal, que começaram a florescer no século XII, encontraram terreno fértil entre esses cavaleiros. A ideia de que o Graal pudesse estar escondido em algum lugar da Terra Santa ou de que poderosos cavaleiros o guardassem, sem dúvida, alimentou o interesse. Embora não haja evidências documentais diretas de que os templários ou hospitalários tenham buscado ativamente o Graal como um artefato material durante suas cruzadas, seu papel na disseminação e preservação de tradições místicas é inegável. Seu sigilo, sua enorme riqueza acumulada por meio de generosas doações e seu envolvimento em eventos de grande significado religioso alimentaram muitas especulações. Muitos pesquisadores acreditam que foi no contexto das cruzadas e das atividades das ordens de cavalaria que a ideia da Terra Santa como local de peregrinação e busca por relíquias sagradas se fundiu com o mito em desenvolvimento do Graal. Os cavaleiros que retornavam da Terra Santa traziam consigo não apenas experiência militar, mas também histórias, rumores e talvez até fragmentos de lendas antigas. Essas histórias, misturadas às lendas existentes, moldaram a imagem do Graal como algo conectado ao domínio terreno de Cristo e seus seguidores. Imagine a vida cotidiana no Reino de Jerusalém no século XII. Era um mundo onde cavaleiros e peregrinos europeus viviam lado a lado com a população local, onde locais sagrados cristãos coexistiam com locais muçulmanos e judeus. Havia tensão e luta constantes, mas também períodos de relativa paz, quando os peregrinos podiam visitar locais sagrados. Em tais condições, quando a realidade era repleta de perigos e milagres, a fantasia podia facilmente ser levada pela busca das relíquias mais sagradas. Na literatura da época, especialmente nos romances de cavalaria, o Graal é frequentemente retratado como algo localizado em terras distantes e misteriosas, guardado por poderosos cavaleiros. Isso reflete o desejo de encontrar algo puro e divino em um mundo repleto de imundície e violência. As cruzadas, com suas terras distantes e feitos heróicos, forneceram o cenário perfeito para tais histórias. Cavaleiros que lutavam pela fé em terras estrangeiras eram heróis natos que podiam embarcar em uma jornada espiritual ainda mais grandiosa, a busca pelo Graal. Algumas teorias sugerem que ordens de cavalaria podem ter usado a lenda do Graal para fortalecer sua influência e atrair novos membros. A ideia de que eram guardiões da maior relíquia lhes conferia uma aura especial de santidade e poder. Isso pode ter sido uma estratégia deliberada ou uma consequência natural de seu papel na defesa dos valores cristãos. Também é importante lembrar que as cruzadas em si não foram um evento único, mas uma série de campanhas que se estenderam por vários séculos. A Segunda Cruzada, 1147 a 1149, e a Terceira Cruzada, 1189 a 1192, foram respostas à perda de Edessa e Jerusalém. Essas campanhas, apesar dos esforços de figuras proeminentes como o rei Luís VII da França, o imperador Conrado III da Alemanha e o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, não conseguiram recapturar os territórios perdidos por muito tempo. Com a queda de Jerusalém em 1187 para o sultão Saladino, a Terra Santa tornou-se ainda mais desejável, porém inatingível.
Foi durante esse período, quando a esperança de vitória militar se esvaía, que as buscas místicas puderam ser revividas. A lenda de que o Graal se perdeu com a queda do reino, ou que foi escondido por cavaleiros para evitar que caíssem em mãos inimigas, pode ter adquirido particular força. Imagine um cavaleiro retornando da Terceira Cruzada, sem ter alcançado a vitória final, mas tendo cumprido seu dever. Ele poderia ter buscado consolo e significado em tradições místicas, na ideia de que há algo mais importante do que o sucesso militar, algo que não pode ser tirado, uma verdade espiritual personificada no Graal. Assim, a conexão entre as cruzadas e a busca pelo Graal é mais do que uma mera coincidência. Representam um profundo entrelaçamento de eventos históricos, aspirações religiosas e desenvolvimentos culturais. As expedições militares ao Oriente tornaram-se um catalisador para o desenvolvimento da cultura cavaleiresca, que, por sua vez, deu origem e popularizou as lendas do Graal. As buscas místicas, por sua vez, deram significado e motivação adicionais a essas expedições já grandiosas. Mesmo com o declínio dos sucessos militares na Terra Santa, a ideia do Graal continuou viva e se desenvolvendo. Tornou-se um símbolo de algo eterno, algo que transcendia guerras e derrotas terrenas. Era uma busca pelo ideal, pela perfeição, pela graça divina, que permaneceu relevante mesmo após o fim das cruzadas. E é precisamente essa conexão duradoura entre feitos heróicos e profundas buscas espirituais que torna a história do Graal e dos cruzados tão envolvente e enigmática. E assim nos aproximamos do fim de um longo e dramático capítulo da história, o momento em que a Era das Cruzadas, que durou séculos, começa a declinar. Esse período foi marcado pela queda do último reduto cristão na Terra Santa, a cidade de Acre, e pelo subsequente declínio das poderosas ordens de cavalaria que eram suas principais defensoras. Mas mesmo nesse final aparentemente trágico, ainda há espaço para reflexão sobre o legado que esses eventos deixaram, incluindo a misteriosa lenda do Santo Graal. Em 1291, após um longo e sangrento cerco que durou mais de 40 dias, a cidade de Acre, capital do Reino de Jerusalém, caiu diante das forças do sultão mameluco Al-Malik al-Ashraf. Este evento provou ser verdadeiramente fatídico para a presença cristã na Terra Santa. Acre era mais do que apenas uma cidade. Era um símbolo, um centro de poder e comércio, o último grande posto avançado mantido pelos cruzados após a perda de Jerusalém muito antes. Sua queda sinalizou a conclusão lógica, embora amarga, da era que começou com a primeira cruzada no final do século XI. O cerco de Acre foi tenso e desesperado. Os defensores da cidade, incluindo cavaleiros de várias ordens, bem como moradores locais, lutaram com incrível coragem. No entanto, as probabilidades eram desiguais. O enorme exército mameluco, equipado com armas de cerco como trabucos gigantes, avançava firmemente. Fontes contemporâneas descrevem como as muralhas da cidade tremiam com os golpes e as ruas se tornaram palcos de confrontos brutais. Os cavaleiros, vestidos com suas armaduras, resistiram até a morte, defendendo cada casa, cada torre. Entre aqueles que demonstraram particular bravura estavam os cavaleiros hospitalários, que, segundo relatos, lutaram até o último homem, e os templários, cuja reputação de guerreiros inabaláveis só foi fortalecida por essas batalhas. A queda de Acre teve consequências de longo alcance. Significou que os cruzados perderam toda a esperança de recuperar suas possessões na Terra Santa.
Muitos cavaleiros e soldados que participaram da defesa foram mortos, outros foram capturados. Aqueles que conseguiram escapar foram forçados a deixar a Terra Santa, retornando ao Ocidente com o coração pesado e um sentimento de derrota. Isso marcou o fim de uma era que moldou o cenário político e militar do Mediterrâneo por 2 séculos. Com o declínio das cruzadas, as poderosas ordens de cavalaria também começaram a declinar. A Ordem dos Hospitalários, ou Cavaleiros de São João de Jerusalém, originalmente criada para cuidar de peregrinos e doentes, acabou se tornando uma poderosa força militar. Após a queda de Acre, os hospitalários, como outras ordens, transferiram suas atividades para Chipre e, em seguida, para Rhodes, onde continuaram sua luta contra os governantes muçulmanos, mas em uma região diferente. A Ordem dos Templários, ou Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, enfrentou um destino ainda mais dramático. Após perderem a Terra Santa, sua principal base e fonte de influência, os Templários se encontraram em uma posição vulnerável. Sua riqueza, vastas propriedades e influência política no Ocidente despertaram inveja e suspeita. Menos de 20 anos após a queda de Acre, em 1307, o rei francês Filipe IV o Belo, enfrentando dificuldades financeiras e buscando apropriar-se da riqueza da ordem, acusou os templários de heresia, idolatria e outros crimes graves. Prisões em massa, torturas e julgamentos se seguiram. Em 1317, o último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira. A Ordem dos Templários foi oficialmente dissolvida pelo Papa Clemente V em 1312. Foi um fim cruel e injusto para a história de uma das ordens de cavalaria mais poderosas e influentes da Idade Média. A Ordem Teutônica, ou Ordem dos Irmãos da Casa Germânica de Santa Maria em Jerusalém, também foi fundada originalmente para auxiliar peregrinos alemães. No entanto, diferentemente dos hospitalários e templários, os teutônicos encontraram seu principal campo de atividade não na Terra Santa, mas na região do Báltico. Após perderem suas possessões no Oriente, os cavaleiros teutônicos concentraram seus esforços na conquista e cristianização das terras pagãs dos prussianos e de outros povos bálticos. Fundaram um poderoso estado na costa do Báltico, que ficou conhecido como o Estado Teutônico. Assim, embora sua conexão com a Terra Santa tenha enfraquecido, a ordem continuou a existir e se desenvolver, ainda que por caminhos diferentes. O fim das cruzadas e a queda de Acre não significaram o desaparecimento completo da ideia do Santo Graal. Pelo contrário, como frequentemente acontece na história, a derrota e a perda podem dar origem a novos mitos e fortalecer os antigos. Segundo a lenda, foi precisamente durante esse período, quando a presença cristã na Terra Santa estava ameaçada, que o Graal poderia ter sido perdido ou escondido. Imagine um cavaleiro retornando da Terra Santa sem ter alcançado a vitória final, mas tendo cumprido seu dever. Ele poderia ter buscado consolo e significado em tradições místicas, na ideia de que existe algo mais importante do que o sucesso militar, algo que não pode ser tirado, uma verdade espiritual incorporada no Graal. Existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com o Graal durante esses tempos turbulentos. Uma lenda afirma que os templários, prevendo a queda de Acre e temendo que o Santo Graal pudesse cair em mãos inimigas, o removeram da Terra Santa. Não se sabe exatamente para onde. Alguns dizem que ele foi escondido em masmorras secretas por toda a Europa, enquanto outros dizem que foi transportado para a Escócia, onde ainda repousa, aguardando sua vez.
Outra teoria sugere que o Graal não era um objeto material, mas sim um símbolo, um legado espiritual transmitido de geração em geração. Nesse contexto, sua perda significaria a perda do verdadeiro significado espiritual que carregava. Mesmo após o último cruzado deixar as costas da Terra Santa, as ordens de cavalaria continuaram a desempenhar um papel vital na história europeia, embora de forma modificada. Seu poderio militar foi direcionado para outras frentes, e sua riqueza e influência continuaram a gerar interesse e controvérsia. Mas o legado das cruzadas, incluindo sua conexão com buscas místicas como a busca pelo Santo Graal, perdurou. A queda de Acre não foi apenas uma derrota militar, mas também o fim simbólico de uma era. Este evento marcou o fim de séculos de luta pela Terra Santa, deixando para trás ruínas materiais e um rico legado cultural e espiritual. As ordens de cavalaria, protagonistas deste drama, transformaram-se ou desapareceram, mas as suas histórias, as suas façanhas e os seus mistérios continuaram a cativar as pessoas. E em meio a esses mistérios, como um farol num mar tempestuoso, a imagem do Santo Graal continuou a brilhar, um símbolo de busca eterna, esperança e algo ilusório que se encontra para além dos limites da realidade cotidiana. Esta busca, iniciada no calor da batalha e de revelações místicas, continua até hoje, lembrando-nos de que os verdadeiros tesouros, muitas vezes, não estão escondidos em ouro e posses terrenas, mas nas profundezas do espírito humano. E assim, com o passar dos séculos e o desaparecimento gradual da Era das Cruzadas, a imagem do Santo Graal não desapareceu. Pelo contrário, continuou viva, transformando-se e encontrando um novo significado em um mundo em transformação. Não era mais apenas objeto de feitos cavalheirescos e buscas religiosas, mas também um símbolo poderoso que permeava as mais diversas esferas da cultura humana. Na cultura popular, o Santo Graal tornou-se uma verdadeira estrela. Sua imagem começou a aparecer na literatura, na pintura e, posteriormente, no cinema. Essas histórias reinventaram lendas antigas, adicionando novas facetas. Por exemplo, em meados do século XX, quando o mundo passava por novas convulsões, recorrer aos mitos medievais oferecia uma sensação de estabilidade e continuidade. Escritores e artistas usavam o Graal como metáfora para algo elusivo, mas profundamente significativo. Seja a busca pela verdade, a obtenção da sabedoria ou o sentido da vida. Essas obras nem sempre eram estritamente históricas, mas despertaram o interesse pelo passado e pelas questões eternas que têm intrigado as pessoas ao longo da história. As teorias da conspiração ocupam um lugar especial nas interpretações modernas. O Santo Graal, envolto em mistério e associado a poderosas ordens de cavalaria, tornou-se um alvo ideal para tais teorias. Surgiram sugestões de que o Graal não era, na verdade, uma taça, mas algum tipo de artefato com um poder incrível, ou que estava ligado a um conhecimento secreto escondido do público em geral. Algumas teorias alegavam que o Graal não era uma relíquia cristã, mas um legado de civilizações antigas, ou que estava ligado à linhagem de Jesus Cristo. Essas teorias, embora carentes de uma base histórica sólida, demonstram o apelo contínuo dos mistérios do passado. Elas ilustram como as pessoas, diante do desconhecido, tendem a buscar respostas em mitos e lendas, dando-lhes uma nova, às vezes fantástica, reviravolta.
É importante entender que essas teorias são tipicamente fruto da imaginação, não o resultado de uma pesquisa histórica cuidadosa. Ao mesmo tempo, a pesquisa acadêmica continua a explorar as origens e a evolução da lenda do Graal. Historiadores, filólogos e historiadores da arte analisam textos medievais, tentando entender como essas histórias se originaram e se desenvolveram. Eles exploram as conexões entre diferentes versões da lenda, buscando as raízes do mito em tradições anteriores. Por exemplo, estudiosos estão estudando como os mitos celtas sobre caldeirões mágicos podem ter influenciado o desenvolvimento do Graal. Ou como o simbolismo cristão associado à última ceia e ao sangue de Cristo foi integrado a essas histórias. Essa pesquisa nos ajuda a entender não apenas o mito em si, mas também a visão de mundo das pessoas daquela época, suas ideias sobre fé, justiça e o sentido da vida. Dentre os campos acadêmicos específicos, destaca-se o estudo dos romances de cavalaria. Essas obras, como Perceval ou A História do Graal, de Chrétien de Troyes, ou Parsifal, de Wolfram von Preschenbach, são fontes essenciais para a compreensão de como a lenda do Graal adquiriu suas características clássicas. Pesquisadores analisam a linguagem, o estilo e os enredos desses romances, bem como o contexto em que foram criados. Eles examinam como esses textos refletiam as tendências sociais e culturais de sua época e como influenciavam as noções de cavalaria e os ideais espirituais. Além disso, estão sendo conduzidas pesquisas sobre possíveis protótipos reais das relíquias que podem ter servido de base para a lenda. Entre elas, podem estar itens associados à última ceia ou outros artefatos cristãos significativos. Estudiosos estão estudando a história dessas relíquias, seus movimentos e como eram percebidas pelos fiéis. No entanto, é importante notar que a maioria desses estudos se concentra em seu significado simbólico, em vez de identificar um objeto material específico. A pesquisa acadêmica moderna também se baseia na arqueologia e na história da arte. São estudadas representações do Graal na pintura e escultura medievais e analisados os símbolos e motivos a ele associados. Isso nos permite ver como a imagem do Graal evoluiu ao longo do tempo e como foi interpretada em diversos contextos culturais. Por exemplo, alguns pesquisadores estão estudando como o Graal foi representado em obras de arte criadas fora da França e da Alemanha, em outros países europeus. A conexão entre o Graal e ordens de cavalaria como os Templários também está sendo estudada ativamente. Embora não haja evidências históricas diretas de que os Templários possuíssem ou buscassem o Graal, sua imagem misteriosa e riqueza os tornam candidatos ideais para diversas teorias. Historiadores analisam documentos relacionados aos Templários, tentando separar fatos da ficção. Eles examinam a estrutura da ordem, suas atividades e as razões de sua queda. De modo geral, as interpretações e mitos modernos sobre o Santo Graal demonstram que este símbolo ancestral continua vivo e em constante evolução. Ele continua sendo uma fonte de inspiração para artistas e escritores, um tema de interesse para teóricos da conspiração e objeto de pesquisas acadêmicas aprofundadas. Esta lenda multifacetada e duradoura atesta sua universalidade e o fato de tocar as cordas mais profundas da alma humana. Seja um símbolo de busca espiritual ou tema de teorias místicas, o Graal continua a cativar, lembrando-nos de que o passado está sempre conosco e que seus segredos podem revelar algo novo sobre nós mesmos.
O Santo Graal e as Cruzadas, esses dois temas majestosos, estão interligados ao longo da história, deixando um rico legado. Nossa jornada através dos séculos nos levou a compreender que a busca pelo Graal, seja em sua manifestação espiritual ou material, tornou-se para muitos um símbolo da busca pelo mais elevado. As Cruzadas, com toda a sua complexidade e contradições, também deixaram sua marca, moldando o mapa político do mundo e dando origem a novas ideias. A Era das Cruzadas, que começou no final do século XI, foi um período de grandes mudanças. A Primeira Cruzada, de 1996 a 1909, marcou o início de um longo período de interação entre Ocidente e Oriente. A ideia da Terra Santa, Jerusalém, tornou-se uma poderosa força unificadora. Ordens de cavalaria, como os Templários e os Hospitalários, também surgiram durante esses anos, com suas atividades intimamente ligadas à proteção dos peregrinos e à manutenção da presença cristã no Oriente. Sua bravura e altruísmo tornaram-se lendários e sua mística inspirou inúmeras histórias. As cruzadas subsequentes, a segunda e a terceira, trouxeram sucessos e reveses. O Reino de Jerusalém, estabelecido após a Primeira Cruzada, passou por períodos de prosperidade e declínio. Crônicas históricas relatam batalhas, manobras estratégicas e figuras notáveis como Ricardo Coração de Leão. Foi durante esse período, segundo algumas lendas, que o Santo Graal foi perdido ou escondido, o que apenas aumentou seu apelo místico. A literatura medieval desempenhou um papel fundamental na formação do Graal. Autores como Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach criaram romances de cavalaria que se tornaram a base para interpretações subsequentes. Seus heróis, nobres cavaleiros, embarcaram em jornadas perigosas em busca do Graal, superando provações e alcançando a iluminação espiritual. Essas obras não apenas entretinham, mas também educavam, transmitindo os ideais de cavalaria, honra e fé. O Santo Graal sempre foi mais do que apenas uma taça. Tornou-se um poderoso símbolo espiritual. Para alguns, é um símbolo de redenção, para outros, um caminho para a graça divina. A busca pelo Graal tem sido frequentemente comparada à busca pela paz interior, uma jornada de autoconhecimento. Esse componente espiritual da lenda continua a ressoar no coração das pessoas até hoje. Ao mesmo tempo, a ideia do Santo Graal como um artefato tangível nunca abandonou a mente dos buscadores. Diversos locais ao longo dos séculos foram considerados como seu possível local de descanso, de Valência, na Espanha, a Chalonnenes, na França. Essas buscas, muitas vezes envoltas em mistério e romance, demonstram o desejo humano duradouro de encontrar algo sagrado, tangível e conectado a grandes eventos do passado. A conexão entre as cruzadas e a busca pelo Graal é inegável. Expedições militares com o objetivo de libertar a Terra Santa criaram uma atmosfera propícia ao florescimento de buscas místicas. Os cavaleiros que retornavam da Palestina traziam consigo não apenas experiência militar, mas também histórias e lendas que alimentavam o interesse por relíquias e mistérios. O fim das Cruzadas, marcado pela queda de Acre em 1291, marcou um ponto de virada. As ordens de cavalaria, tendo perdido suas possessões no Oriente, enfrentaram novos desafios. No entanto, seu legado não desapareceu. As lendas do Graal, arraigadas na cultura, sobreviveram, transformando-se e adaptando-se aos novos tempos. Os tempos modernos continuam a refletir sobre o legado do Graal e dos Cruzados.
Este antigo símbolo encontra expressão na literatura, no cinema e na arte. A cultura popular cria suas próprias versões da lenda, às vezes afastando-se da realidade histórica, mas mantendo sua magia e apelo. Teorias da conspiração, embora nem sempre baseadas em fatos, testemunham um interesse duradouro pelos mistérios do passado. A pesquisa científica, por sua vez, busca separar o mito da realidade, utilizando métodos da história, da arqueologia e da história da arte. Estudar esses temas nos permite obter uma compreensão mais profunda, não apenas do passado, mas também de nós mesmos. A atração eterna do Graal e dos Cruzados nos lembra que a humanidade sempre buscou algo maior, um ideal, um significado. As lições da história nos ensinam a valorizar a busca pelo conhecimento, respeitar as diferentes culturas e estar atentos às consequências de nossas ações. Assim, o Santo Graal e os Cruzados permanecem companheiros eternos em nossa compreensão da história. Suas histórias, repletas de coragem, fé, busca e mistério, continuam a inspirar e provocar reflexão. Elas nos lembram da complexidade da natureza humana, de nossas aspirações e de que o verdadeiro tesouro muitas vezes não reside em objetos materiais, mas na jornada espiritual, na busca pela luz e pelo conhecimento. E nessa busca eterna, onde a realidade se entrelaça com a lenda, encontramos um reflexo de nós mesmos, de nossas esperanças e de nossas perguntas.